Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, obrigado. Aquele que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Só mais um pouquinho. João, capítulo 4, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, esta é uma passagem muito linda, muito profunda, onde Jesus Cristo revela o seu amor incondicional e demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A cronologia diz que antes desse encontro, ele tinha tido um encontro com uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que pertencia à classe nobre de Israel. Um homem que era um homem digno aos olhos de toda a sociedade, onde a maioria dos judeus olhavam para ele e davam nota máxima para ele. Era um homem respeitado em toda a cidade e era príncipe dos judeus, que era Nicodemos. Jesus, ele encontrou com Nicodemos
e teve assim um encontro frutífero, onde tiveram um grande diálogo, de grande elevação cultural e até mesmo teológica. Então nós observamos que o Senhor Jesus, Ele entrou na vida de um homem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele entrou na vida de um homem que tinha aparência de religioso, mas não tinha nascido de novo. Mas também ele mostra muito bem que ele está em busca das ovelhas perdidas, não olhando a condição social, a posição religiosa, e muito menos a aparência externa que aquela pessoa carrega consigo. Jesus, ele deu atenção e deu instruções importantíssimas a Nicodemos, e a história diz que Nicodemos se tornou um discípulo. Assim quanto essa mulher, Jesus, ele entra na vida de uma mulher que aos olhos da sociedade era tida principalmente para os judeus como endemoniada. Uma mulher samaritana que não era pura, legítima. Ela não tinha pedigree. A raça dela era misturada. Então, os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Isso é uma história bem antiga. E carregavam consigo um grande ranço. E a maioria dos judeus evitavam até mesmo de passar nos limites e pelas regiões de Samaria, para não se contaminarem com eles. Eles eram tidos como um povo endemoniado. E havia um grande ódio e ressentimento no coração de todos. Os judeus diziam que conheciam o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e diziam que somente em Jerusalém Deus, ele recebia adoração. Os samaritanos, por sua vez, diziam que somente em Samaria havia o templo que eles tinham construído no Monte Gerizim. E para eles o lugar sagrado para os samaritanos era lá no Monte Gerizim. Jesus, ele vai e quebra todos os paradigmas. Ele quebra todo tipo de preconceito. E ele propositalmente, o texto diz que propositalmente, ele passou pela região de Samaria. Então aqui nós observamos, meus amados, todos têm uma sede, interna, que nenhuma das coisas deste mundo consegue saciar. O texto diz com clareza que a mulher foi por volta do meio-dia para buscar água no poço. E quando ela chega lá, ela encontra com o Senhor Jesus, o único que poderia saciar sua sede espiritual. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite e cada um de nós temos uma experiência, cada um de nós temos uma vivência, cada um de nós fomos resgatados de alguma forma diferente. E Deus, ele trabalhou eficazmente e de uma forma maestral para nos conduzir em direção a Ele. Porque quando Deus, ele tem um plano na vida de alguém, Ele trabalha de uma forma até mesmo
assustadora. Quando muitas das vezes as pessoas olham e até mesmo rejeitam e evitam certo tipo de pessoas, são pessoas que realmente Cristo, Ele está em busca. Os discípulos não entenderam e ficaram até mesmo com suas mentes conjecturando e até mesmo arrazoando em seus corações, não entendendo a atitude de Jesus em conversar com a mulher, porque não era de costume um judeu, nem com a sua própria esposa, ficar conversando na rua, muito menos com uma mulher samaritana. Isso trouxe um escândalo para os próprios discípulos. Mas Jesus não está nem aí por aqueles que pensam ao contrário. Quando Deus Ele quer salvar alguém, ainda que a maioria das pessoas olhem e dizem assim: isso aí não vale nada, isso aí é a escória da sociedade. Jesus não está nem aí por aquilo que as pessoas pensam. Jesus está ao lado daqueles que têm corações quebrantados. Ele veio salvar e resgatar as ovelhas perdidas. O homem olha com preconceito, mas Deus Ele tem um conceito a respeito das suas ovelhas. E onde estiver um coração quebrantado e contrito, o Senhor inclina o seu coração. Amém? Estende as suas mãos. E aqui nós observamos que quantas das vezes, meus irmãos, buscamos satisfação em lugares que nunca conseguem preencher o nosso coração. Você pode alcançar a zenite da fama e até mesmo alcançar e conquistar os pódios mais elevados que o mundo pode lhe proporcionar. Mas ainda assim existirá uma lacuna existencial no coração daquele indivíduo, até que seja completamente preenchido, e somente Deus pode preencher: Jesus Cristo Senhor. Não há dinheiro, não há fama, não há nada que possa preencher esse vazio existencial que todo ser humano tem. E aqui o texto fala com muita clareza que Jesus Ele quebra todo tipo de preconceito. Ele entra na casa de um nobre, mas também entra na vida de uma pessoa, aspas, imoral, rejeitada, uma pessoa indigna. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? O amor de Deus não tem como nós entendermos e até mesmo tentar usar algum adjetivo que venha a ser satisfatoriamente elevado para poder saciar os nossos conhecimentos a respeito disso, porque nem o autor do livro ele soube colocar uma palavra que viesse trazer uma clareza mais forte a respeito do tema, o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho a todo aquele que nele crer, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, aqui nesse texto eu aprendo várias coisas. Eu quero abordar pelo menos 4 a 5 pontos interessantes aqui nesse texto. Jesus ele vai ao encontro de quem é rejeitado. Amém? Não é um homem que vai até a ele, é ele que vem até a nós. A salvação não é um homem correndo atrás dele, é Deus vindo até a gente. Não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolhe primeiro. Lá no reino dele não entra ladrão, salteador, bandido, intruso, não. Lá só entra quem é convidado, quem é chamado, quem é escolhido, quem Deus inclina o coração e coloca esse coração disposto para poder entender e compreender e segui-lo. Então nós observamos que é o Deus Todo-Poderoso que toma a iniciativa com relação à salvação, ao resgate da nossa própria alma. Não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. João 15:16. Você está feliz por isso? Foi Deus que te escolheu? Foi Jesus que nos escolheu?
Que maravilha! Nós não sabemos o porquê. O fato é que nós não somos melhores do que ninguém, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória nós somos. Mas Ele nos escolheu. Não é motivo de vanglória pessoal, mas é motivo de glorificação eterna diante de Deus. Porque Ele te escolheu, mesmo você não tendo absolutamente nada para oferecê-lo. Ele te escolheu, você ainda, nós vivendo ainda no pecado. E nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós éramos cegos e perdidos e mortos espiritualmente. Ele nos deu visão, Ele nos iluminou e inclinou o nosso coração e nos deu vida. Só pode uma pessoa tomar uma decisão a respeito de qualquer coisa a partir do momento que ele tem vida. O morto não pode fazer nada por ele mesmo, exceto se Deus trabalhar primeiramente na vida desse indivíduo, trazendo vida. E o texto diz com muita clareza, Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor da vida. E se nós temos vida hoje espiritual, é porque Ele tem nos dado, é porque Ele nos resgatou com a mão forte. E aquela mulher, eu acredito que não havia na Bíblia uma mulher com um currículo tão danoso como o dela. Jesus atravessou Samaria de propósito. Irmãos, você está na igreja, você foi resgatado por Deus e você não caiu de paraquedas no cristianismo simplesmente porque alguém te convidou ou você veio de uma forma aleatória. Foi Deus que veio ao nosso encontro de propósito. Amém? Eu acredito que Deus ele tem um nascimento espiritual para cada um de nós. Assim como uma criança demora 9 meses para ser gerada no ventre de uma mulher, acredito eu que também existe um tempo determinado pelo Altíssimo do nascimento espiritual para cada um de nós. Há pessoas que estão inseridas dentro do campo cristão, mas são pessoas que às vezes receberam o chamado de Deus. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Às vezes o indivíduo está na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas de repente veio iluminar, veio o chamado, veio o despertar de Deus. E a partir daquele momento passa a contar que aquela pessoa realmente ele tem vida, porque ele se despertou para a graça de Deus. Agora a religião dele não é apenas uma religião nominal. A religião dele não é uma mera formalidade. Agora as coisas que ele faz para o Senhor têm sentido. Há desejo, há pulsação, há amor, há dedicação. Tudo isso é obra do Espírito de Deus que opera eficazmente na nossa vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. Judeus evitavam samaritanos. Quantos crentes cristãos que evitam os pobres, os mendigos, as pessoas que por conta de uma vida completamente afastada dos caminhos do eterno, vivem na escuridão, nas trevas, são rejeitados, não são bem-vindos dentro da igreja. Incomodam muita gente, incomodam, traz um certo desconforto, mas Jesus não fica desconfortável quando os pobres e perdidos, os desvalidos, se apresentam diante dele, porque foi para eles e por eles que ele morreu na cruz do Calvário. Judeus evitavam os samaritanos, mas Jesus rompeu as barreiras. Irmãos, se nós desejarmos sermos e nos tornarmos verdadeiros cristãos, que venhamos fazer a diferença no mundo caótico e tenebroso a qual estamos vivendo, precisamos de pedir e clamar ao Senhor que aumente a nossa fé e que principalmente venha inflar o amor na nossa alma para que nós possamos colocar em prática aquilo que Ele tanto ensinou e tanto pregou e tanto colocou em prática no seu ministério, mostrando que as ovelhas perdidas de Israel estavam perdidos, mas Ele foi para resgatar. E aqueles que muitas das vezes não tinham nenhum tipo de credibilidade e respeito, até mesmo pelos religiosos,
são aqueles que Deus, Ele deseja salvar e mudar a vida daquele indivíduo. Eu observo nesse texto algo interessante. Por quê? Porque quando Deus ele olha para a vida de alguém, Ele não olha para o seu passado, Ele não olha para a sua aparência. Amém, pessoal? Ele não escolhe você porque você é uma pessoa perfeita, porque há certos requisitos dentro do campo da moralidade, civilidade, a qual você acha que isso é suficiente a ponto de receber alguma graça diante de Deus. Isso apenas é orgulho próprio. Mas quando Deus ele escolhe alguém, Ele não olha a aparência. A Bíblia diz assim que Deus falou com um homem que era um homem de Deus, um homem segundo o coração dele, que foi Samuel. Deus ele disse para Samuel: você é como qualquer um dos homens, você olha só o que é externo, você olha só o estereótipo, eu olho o que está dentro da pessoa, eu olho o coração da pessoa. Amém? O Senhor Jesus não olhou a aparência, não olhou a religião dela, não olhou o fato dela ter sido casada por 5 vezes e o marido que ela estava vivendo ainda não era o dela. Há uma explicação, né? Há uma aplicação dentro desse tema a respeito disso, mas é algo que poderíamos abordar em outro momento, em outra circunstância. Porque na época, quando o templo de Jerusalém estava para ser reconstruído, os judeus, eles rejeitaram a ajuda dos samaritanos para a construção do templo. Foi aí que eles construíram o templo no Monte Gerizim. E naquela época houve um líder samaritano chamado Anaspar. E esse líder, ele permitiu que outros povos viessem também a habitar no seu país, na sua região. E aqueles 5 povos que vieram para morar na terra dos samaritanos, cada um desses povos, 5 povos, trouxeram 5 deuses. E eles tinham uma filosofia que cada um daqueles deuses era como se fossem seus maridos. É como nós temos Cristo como nosso noivo. Então, fazendo uma aplicação básica, é como se aquela mulher tivesse tido 5 deuses, e o que ela estava servindo ainda não era o dela, porque era o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Mas Jesus se apresentou como o 7º, o enviado do Pai, e aquele que merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Mas isso não desmerece o fato, e nós também não podemos desmerecer aquilo que está escrito, a ponto de entendermos também que ela poderia ter tido uma vida bem conturbada emocionalmente. Mas Jesus não olhou nada disso. Jesus não olhou a aparência dela, não olhou a religião dela. Jesus apenas amou a ela e disse para ela: se você tomar da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Amém, pessoal? Eu quero dizer para você que no momento que você passar a tomar a água que é a palavra, destilada pelo Espírito de Deus, o seu coração vai se aquietar, a ansiedade vai desaparecer, e você vai compreender que este mundo passa e todas as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Vai haver uma quietude na sua alma, um tranquilizante do Espírito na sua alma, no seu coração, e você vai compreender e ficar satisfeito com tudo quanto Deus lhe te dá. Há uma insatisfação no coração da maioria dos homens. Quanto mais têm, mais eles querem. Quanto mais buscam, mais eles desejam. É algo terrível. Mas Jesus ele disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Jesus estava dizendo: olha, as coisas mais simples da vida têm mais valor. Aquilo que o homem às vezes busca e dão suas vidas por aquilo que é trivial, secundário, aquilo que é diminuto, aquilo que ecoa somente para este mundo, para este plano que findará. Deus está dizendo: vocês devem buscar aquilo que ecoa para a vida eterna.
Porque ainda que você tramite por toda a sua vida aqui neste mundo e não alcance todas as metas e propósitos e nem venha saciar todos os desejos do seu coração, eu quero dizer, se você tiver Cristo na sua alma, você realizou o maior dos seus sonhos, porque Ele é a fonte das águas vivas. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, muita fortuna, mas continuam sendo pessoas tristes. Quantas pessoas ricas e poderosas no mundo, e eu não preciso aqui dar dados, porque vocês são pessoas informadas. Quantos cantores, quantos músicos, quantos atores de Hollywood, pessoas que tiveram o mundo aos seus pés, mas continuavam com o flanco aberto no peito, viciados em cocaína, em heroína, e vários tipos de drogas entorpecentes, até morrerem tão precocemente. E nós pensamos, se eu tivesse pelo menos uma terça parte daquela pessoa, eu estaria feliz. E aquela pessoa tinha tudo, não era feliz, porque a maior felicidade não está em coisas, está em uma pessoa, que é Cristo. Não está nas suas realizações pessoais, mas está em Deus. Jesus não olha a aparência. Esta noite Jesus não está aqui olhando para você com o dedo em riste na tua face para apontar os seus pecados e mazelas. Vocês observem que no diálogo, foi um diálogo tão tranquilo, tão suave e tão estratégico por parte do Senhor, que Ele não deixou ela constrangida. Onde está o seu esposo? Jesus sabia. Jesus não quis deixar ela sem graça. Mestre, eu já tive 5. E aquele que eu estou vivendo ainda não é o meu. Ela ficou maravilhada com aquele diálogo, porque Jesus revela a vida dela. Eu quero dizer para você que Jesus revela a sua vida. Amém? Ele continua revelando através do poder da palavra de Deus. Jesus, ele continua indo em encontro de pessoas que a sociedade rejeita. Tem lugares que nós somos rejeitados. Sim, tem certos ambientes que você não entra se não tiver vestido a caráter, sim ou não? Tem restaurante que você é convidado talvez até se retirar dele, porque você não está vestido a caráter. É convidado a sair. Mas Jesus não olha o exterior, como eu disse. Jesus revela a verdadeira sede. No capítulo 4, versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que maravilha. Amém? Que maravilha. Ou seja, Jesus, ele disse: se você deseja tanto tomar dessa água do poço, que Jacó, como você mesma disse, bebeu, e assim como o seu gado também beberam, mas você vai voltar a ter sede. Ou seja, se você continuar bebendo da água da religião, da formalidade, se você continuar bebendo da água da filosofia humana, do pensamento humano, vai continuar a ter sede, vai continuar um vazio, vai continuar sempre estar em busca de algo a mais, e esse algo a mais é Cristo. E Cristo está dizendo: Ele é a fonte das águas, e se você crer nele, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Amém? A mulher buscava água física, a água literal. Jesus estava falando de uma sede da alma. Ele estava conversando em alto nível ali. Estava dizendo para ela de uma sede que a religião em nada pode substituir. Só Cristo pode preencher o vazio do ser humano, irmãos.
Por isso que há muitas pessoas que até mesmo estão indo a igrejas, fazem parte da igreja há anos, mas continuam tristes, sempre em conflito, sempre buscando uma cura interior. Você precisa de crer em Cristo e permitir que Ele entre e dê legalidade para Ele, dê autorização para Ele entrar e ser o Senhor da tua vida. Porque precisamos de dar essa autorização, abrir a porta da nossa alma, do nosso coração e confiar inteiramente nele. Nele você pode confiar. No capítulo 3 do livro do Apocalipse, o Senhor disse: eis que eu estou à porta e bato, mas se você abrir, entrarei e cearei com você e você comigo. Então abra o teu coração para Ele, que Ele vai saciar os desejos da sua alma. Amém? Jesus confronta para transformar. Versículo 16 e 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Olha aí, Jesus revela para ela: 5 já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Naquele momento ali, houve um impacto profundo. Falou assim: homem nunca me viu. Como que Ele revela a minha alma? Como que Ele revela a minha vida? Como que Ele sabe dos meus problemas? Como Ele sabe da minha intimidade? Esse homem judeu, eu nunca vi ele na minha vida. Irmãos, Jesus, Ele te conhece melhor do que você. Ele conhece as suas forças, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece os nossos desvios, Ele conhece tudo o que se diz a nosso respeito. Amém? Jesus confronta para transformar, não para humilhar. Jesus falou sobre a vida dela, não para humilhar ela, diz o texto, mas para libertá-la. Ela não negou. Ela não negou. Antes da cura, meus irmãos, antes que o seu coração se encha de Deus, antes que você se torne uma fonte de águas vivas, você vai ter que se arrepender dos seus pecados e confessar a Ele. E não tenha medo. Você não precisa de um pastor, um padre para poder ficar confessando os seus erros e pecados. Pastor, eu pensava que eu tinha que pelo menos ir uma vez por mês, ou pelo menos, como diz no Concílio de Latrão, pelo menos uma vez por ano eu tenho que me consultar, eu tenho pelo menos confessar os meus pecados diante do sacerdote. Será que o sacerdote, ele pensa, ou será que o indivíduo que está confessando diante do confessionário, ele imagina que ele consegue confessar pecados cometidos durante 365 dias no ano? Sabendo nós que na mente humana passa em torno de 10 mil pensamentos, e 70% dos pensamentos são pensamentos que não agradam a Deus, são pensamentos egoístas. Nós não temos condições, às vezes, nem de detalhar o número de pecados que cometemos hoje, muito menos de um ano. Mas é importante você entender que a partir do momento quando a palavra de Deus ela entra na tua alma, entra no teu coração, o espírito do quebrantamento ele vem, e atrás dele vem o Espírito Santo que te dá capacidade para que você possa ter no seu campo da memorização, trazendo à baila aquilo que você tanto entristeceu o Espírito de Deus, e a partir desse momento, dentro de um quebrantamento, de um coração contrito, você alcança aquilo que todos que foram eleitos recebem: o perdão definitivo dos seus pecados. Jesus, ele conhece tudo sobre nós. Você crê que Jesus conhece tudo sobre você? Não há nada novo para Ele. Ele conhece você, nos conhece muito bem, e ainda assim Ele te ama. Você que é casado, você que é casada, se você conhecesse 100%, estou dizendo 100%, daquela pessoa que você se casou, você casaria com ela de novo hoje? Pode ser. Pode ser. Tem gente que está pensando assim: Deus me livre.
Está repreendido, pastor. Eu não sou tão especializado nesse assunto como tantos outros que se dedicam a esse tema, mas há quem diga que quando o indivíduo se casa, ele apenas conhece 20% daquela pessoa, que geralmente são os pontos positivos, né? E os 80% você vai conhecer depois. Só que o pastor fala assim, ou o religioso que vai cerimonializar, né, vai fazer a cerimônia, até que a morte você separe. Demora, hein? Né? Mas o mais bacana de tudo isso, que Jesus ele te escolheu sabendo quem é tu. Sabendo que você é um poço de indecisão, de incertezas. Uma hora você vai estar glorificando a Ele, outra hora você está querendo cair fora. Outra hora você está feliz da vida, outra hora você está murmurando. Ele sabe do seu enjoamento. Ele sabe da sua problemática. Ele conhece tudo. E mesmo assim Ele te ama assim mesmo. Ele fala assim, eu me caso com você assim mesmo. Vou me casar com você assim mesmo. E o Espírito Santo ele vai te moldar, vai trabalhar, vai te esculpir, Ele tem paciência. Amém, pessoal? Jesus conhece tudo sobre nós e mesmo assim Ele nos ama. Amém? Um encontro com Jesus muda o testemunho. Olha só, no versículo 28 a 30. 28 a 30. Nós não fizemos a leitura do texto, mas eu vou citá-lo aqui. 28 a 30 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Vamos repetir? Deixou, vamos lá, vamos ler junto. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Vamos lá? 29. Obrigado. 20. Vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é esse o Cristo? 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Irmão, presta atenção. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, irmão, primeira coisa que ele faz, deixa o cântaro de lado. Amém, pessoal? Você não entendeu, você disse amém, mas às vezes talvez você nem entendeu. Amém? Amém. A mulher deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro e foi. O cântaro representa, irmãos, aquilo que ocupava a vida dela, que estava dentro de um campo de prioridade. Ela deixou aquele cântaro. Agora, levar água para casa já não era prioridade. Para muitos, aquela religião e aquele lema e o cântico da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, já não existe mais. Nasci nessa religião e vou morrer nela, acabou. Amém? Então, o cântaro representa aquilo que ocupava a prioridade na vida dela. Então, para que você possa se tornar o que ela se tornou, primeiro, tem que deixar o cântaro. Tem que abandonar o que era prioridade para você. O que era prioridade, pastor? Era a aparência, o dinheiro, era o quê? Eu não sei. Ela saiu correndo para anunciar Jesus. Agora, a prioridade era essa. A prioridade era Jesus. Então, precisamos de entender que aquele que teve ou tem um encontro com Jesus, ele tem uma prioridade: anunciar o ano aceitável do Senhor. Ela saiu correndo e foi lá na cidade. E chegando lá, falou assim: olha, eu encontrei com um homem, estou achando que ele é o Cristo. Ele revelou a minha vida. Vamos lá para vocês conhecerem. E aquela mulher foi o instrumento que Deus escolheu para que Samaria alcançasse a misericórdia.
Amém, pessoal? Eu não sei se você está entendendo, mas talvez você seja a pessoa hoje que vai levar o evangelho a todos da sua casa, da sua família, no seu trabalho, no seu bairro. Amém? Quem encontra Cristo não consegue guardar a experiência apenas para você mesmo, para a própria pessoa. Quem tem um encontro com Cristo, ele não consegue guardar para si, porque ele está transbordando da graça de Deus, da alegria de Deus. Amém? Ele não consegue, ele quer transmitir, ele quer falar, ele quer pregar, ele quer que outras pessoas sintam o que ele está sentindo, recebam o que ele tem recebido, que tenham um encontro que ele teve, que tenha a experiência que ele tem tido. Então, meus amados, quem encontra com Cristo não consegue guardar a experiência para si mesmo. Então eu te convido nessa noite, talvez você não tenha sido aquela pessoa influente, aquela pessoa que venha contagiar outros corações. Eu quero que vocês entendam o seguinte: muitas das vezes as pessoas pensam assim: pastor, eu não sei pregar direito, eu não sei falar, para mim a minha praia não é essa, eu não sei pregar. Irmãos, qual é o tipo de pregação que o gadareno pregou quando voltou para casa? Qual é a mensagem que ele pregou? Jesus expulsou uma legião de demônios. Ele queria seguir: mestre, eu vou contigo para onde o senhor for. Imagina, ele nasceu de novo ali. O primeiro pai que ele viu foi o rosto de Jesus. Depois da libertação: o Senhor é meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor. Aonde o senhor for, eu vou. Jesus: não, meu filho, você não pode não. Você tem que ficar. Você vai ser mais útil aqui do que indo comigo. Vai lá para sua casa e conta para as pessoas o que eu fiz por você. Amém, pessoal? Então aqui, meus amados irmãos, aquele gadareno chegou na casa dele, na família dele, na cidade dele, na comunidade dele, nas 10 cidades de Decápolis. O que ele fez? O que ele pregou? Eu encontrei com um homem que se chama Jesus e todos dizem que é o Messias. Mas você estava endemoniado. Estava, me libertou, me arrancou aquela demoniada tudo. E onde que são os demônios? Sei lá, entrou tudo nos porcos e caiu tudo dentro d'água. Mas você está liberto mesmo? Estou liberto, estou perfeitinho. E o testemunho dele foi a libertação que ele teve, irmão. Talvez tem pessoa aqui que vai me ouvir ainda. Talvez o seu testemunho seja outro. Talvez o seu testemunho será para muitos que eram viciados, ou eram alcoólatras, outro era idólatra. Não sei qual é o seu testemunho. Eu não sei qual é a área que você foi liberto, ou liberta, ou escravizado, ou escravizada. Mas aquilo que Deus trabalhou para poder libertá-lo é a área que Deus vai usar para você libertar outro da manhã. Quem está me compreendendo? Amém? Quinto, para terminar: uma vida transformada influencia outras vidas. Fala comigo: uma vida transformada. Presta atenção no transformado, hein? Uma vida transformada influencia outras vidas. Amém? Uma mulher, irmãos, olha só, uma mulher que antes era desprezada, se tornou um instrumento para levar o evangelho a muitos. Deus usa pessoas transformadas, não pessoas perfeitas. Tem pessoas que acham que, não, quando eu for liberto de tudo, quando eu for perfeito de tudo, quando eu for... Não, irmão, Deus, Ele chama pessoas transformadas, não pessoa perfeita. Imperfeito todos nós somos. Não tem pastor, não tem padre, não tem budista, não tem ninguém. Não existe ninguém na face desse planeta. Não fica beijando no pé e reverenciando o homem, não. Porque é igual você, não tem diferença. Não, porque eu tenho um pastor, que o pastor é isso e aquilo. É podre também, pecaminoso também. Peca também, é pecaminoso também. Não vem com essa, não. É falho, irmão. Todo mundo é falho. Não deposita a sua fé em religião, não, que você está enrolado. Não deposita fé em homem, não, que você está frito. Deposita a sua fé. Se eu tenho alguma coisa de bom, faça como Paulo falou: sejam os meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Aquilo que é bom você acata, aquilo que não presta descarta. Mas não tem ser humano perfeito. Amém? O cara que quer se demonstrar muito perfeitão, ele quer criar um certo controle na sua vida. Ele quer colocar você dentro de um curral,
um cabrecinho, e você só balançar a cabecinha, amém, 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 coisa nenhuma. Amém, coisa nenhuma. Eu não estou pregando para aqui, para gente ignorante, estou pregando para pessoas inteligentes. Eu estou trazendo uma mensagem do Evangelho para transformar a sua vida, não para escravizar a sua vida. Eu não quero que você seja escravo nem dependente de mim e nem de ninguém. Eu quero que você dependa da sua fé. Eu não estou dizendo que a placa dessa igreja aqui é a melhor que tem, não existe isso. A placa da igreja é tão bom que fica lá fora pegando chuva e sol. Creia somente em Cristo e siga Cristo. Amém? Então Deus usa pessoas transformadas, não pessoas perfeitas. Quem está transformado aqui? O justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Glória a Deus. A Bíblia diz que Elias, o tisbita, ele era um homem como nós e tinha falhas assim como nós e de inclinação para o mal, assim como qualquer um de nós, e fazia fogo descer do céu. Na hora da situação difícil, quis morrer. Amém? Vamos embora. Até o sucessor dele, Eliseu, quando ficou nervosinho porque chamaram ele de careca, ele estendeu a mão, a ursa matou 42 homens. Você sabia disso? Eliseu tinha misericórdia não. Jesus também gosta dos carecas. Amém, pessoal? Jesus não desfaz dos carecas. E a gente não deve tratar ninguém com acepção. Jesus gosta do cabeludo, do careca, de todo mundo. Jesus não tem busca de cor. Jesus ama todos. E devemos ter um sentimento igual a de Cristo. Então aqui, meus amados irmãos, para concluir, como eu disse, em 5 pontos, eu disse que a história da mulher samaritana mostra 5 pontos de verdades. Como disse já na mensagem, Jesus, ele vai ao encontro de pessoas improváveis. Que Deus improváveis. Jesus conhece a nossa história. Deus, ele conhece a sua história. Deus, ele conhece a sua vida. Deus não rejeita você. Jesus ofereceu a água da vida. Jesus está te oferecendo hoje a água da vida. Glória a Deus. Salvação para a tua alma. Amém? Aceite o perdão de Deus e caminhe nos seus caminhos, porque rios de águas vivas fluirão no seu interior. 4º ponto, Jesus transforma o passado em testemunho. Amém? Jesus transforma passado em testemunho. Então que você possa usar o seu passado para ser testemunho na vida de outros. Como que você vai conhecer um Deus que cura se você nunca se enfermar? Como que você vai conhecer um Deus que restaura casamento se você nunca passar por uma crise? Como se você vai saber de um Deus que abençoa a vida sentimental se você nunca tiver problemas? Como se você vai conhecer um Deus que realiza maravilhas e coloca a nossa alma dentro de um campo de harmonia, a ponto de centralizar a nossa vida dentro de um eixo que só Ele mesmo controla, se nós não tivermos uma vida bem desorganizada? Então tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Jesus usa vidas restauradas para alcançar outras pessoas. Foi o último ponto que eu falei. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Não importa o que você fez, o que você cometeu, ninguém tem nada com a tua vida. Ninguém tem moral de apontar o dedo para você que ninguém é bom. Na verdade, quem aponta o dedo é hipócrita. Quem aponta o dedo não reconhece os seus erros e pecados. Jesus disse assim, vou dizendo em relação a eles lá, os religiosos: vocês são hipócritas. Vocês conseguem ver um cisto no olho do irmão e não conseguem enxergar a trave que está nos seus próprios olhos. Amém? Meus amados, talvez hoje alguém aqui nessa noite esteja com a sua alma cansada e sedenta, mas Jesus, ele continua dizendo aqui nessa noite em nossos corações: quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa noite Deus está te chamando para poder saciar a tua alma, para colocar um significado na sua vida. Até então você não encontrou um propósito na sua vida. Você pode ler sobre Sócrates, Platão,
Aristóteles, Homero e tantos outros grandes filósofos gregos, e você não vai encontrar uma resposta satisfatória no tocante qual é o propósito da nossa vida, qual é o propósito da nossa existência ou por que nós estamos aqui. Mas quando estamos diante da palavra de Deus, nós sabemos com clareza que existe o propósito da nossa existência. O propósito da minha vida é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. O propósito da sua vida é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É para você ser o instrumento que Deus ele quer que você seja. Você vai ser um milagre na vida de alguém amanhã. Eu ouvi um aleluia. Eu tenho certeza que até na oração final Deus vai melhorar esses aleluias aqui. Você vai ser a resposta de oração de alguém amanhã. Você vai ser um milagre de alguém. Irmão, muitas das vezes tem pessoas que estão precisando de um abraço. Precisando de um abraço, de um cumprimento. Sabe? E muitas das vezes desprezamos. Hoje pode ser o dia de nós decidirmos e deixar o cântaro, tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, e experimentar a transformação que só Jesus ele pode dar. Amém? Que você possa tomar posse dessa bênção, porque você é filho da promessa. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Deus está aqui. Aleluia. Esta noite eu não sei o que você tem enfrentado, não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas eu tenho certeza que se Deus me deu essa mensagem, é porque tem pessoas necessitando disso que eu acabei de mencionar, através do Espírito Santo. E eu quero convidar você, se você quiser, vir à frente. Se você está com esse desejo, é Deus que tem colocado esse desejo no teu coração essa noite.